A paz do Grande Sul, povo de Deus abençoado, pastor Roncelli Paixão, para a gente continuar a nova série, o Desígnio, parte 6, né? Ontem eu fiz a parte 5 e hoje vamos dar continuidade, hoje é a parte 6 da série O Desígnio. Compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal, ou seja, faça a sua parte, porque o conteúdo não é só para mim e para vocês que estão assistindo agora ou que irão assistir, mas para outras pessoas também, que tanto eu conheço, como os senhores e as senhoras conhecem, e outras pessoas que a gente também não conhece, mas a mensagem, a palavra de Deus é para alcançar o mundo inteiro. E glórias a Jesus. Seu desígnio pode ser para alguém que a princípio não o aprecia. Todo mundo quer respeito e admiração. No entanto, você nem sempre será recebido dessa forma no começo. Às vezes, aqueles a quem você é enviado parecem estar cegos quanto a você. O libertador deles, você deve conscientizar-se de que é um enviado. Isaías sabia disso. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías capítulo 61, verso 1, parte B. Os cativos nem sempre chamam por você, pois ficaram obcecados por suas próprias correntes. A dor os entorpece, as lembranças os atormentam e a desordem embaralha seus pensamentos. Quando você entra na vida deles, eles podem achar impossível apreciar sua presença, celebrá-la ou responder apropriadamente a ela. No começo, 3 campeões cujos desígnios foram mal compreendidos. Então vamos ver agora exemplos aqui de 3 campeões cujos desígnios foram mal compreendidos. Primeiro, Jesus entendeu esse tipo de rejeição, entretanto, isso não o impediu de atingir seu objetivo. Sua compaixão foi a base das oportunidades que os cativos tiveram para mudar. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus capítulo 23, verso 37 e 38. 2. Moisés foi mal compreendido. Quando ele viu um egípcio atacando um hebreu, um de seus irmãos matou o egípcio. Moisés tinha o coração de um libertador. Ainda não era seu tempo, mas sua natureza de libertar homens estava surgindo dentro dele. No entanto, no dia seguinte, quando tentou estabelecer a paz entre 2 hebreus, um deles reagiu colericamente, dizendo: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Que a gente vê em Êxodo capítulo 2 e o verso 14. No começo, seu próprio povo não apreciava o chamado de Deus em sua vida. 3. Paulo sabia que isso ocorreria na vida daqueles que ele mentoreava. O apóstolo experimentou o apedrejamento e passou sozinho muitas noites na prisão. Ele sabia o que era ter líderes de igrejas distorcendo seus ensinamentos. Se alguém soube o que é não ser aceito, esse alguém foi Paulo. Então, quando ele escreveu ao jovem pregador Tito, o qual era seu protegido, fez uma observação interessante. Paulo enviou a seguinte carta a ele: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses em boa ordem as coisas que ainda
melhor dizendo, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei, que a gente vê em Tito, capítulo 1, verso 4 e 5. Paulo, então, continuou descrevendo os cretenses a quem Tito foi designado, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Tito, capítulo 1, verso 10 ao 12. O apóstolo estava admitindo que a situação era difícil, era quase impossível, não havia absolutamente nada atrativo em seu desígnio. No começo, contudo, ele não instruiu Tito a correr, deixá-o abandonar a missão, mas previu mudanças. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tito, capítulo 1, verso 13 e 14. Tito estava lá para transformar pessoas ingratas em indivíduos gratos, bem como motivar aqueles que estavam desmotivados. Sua presença transformaria a ignorância em sabedoria. Paulo acreditou no fato de que as pessoas poderiam mudar. Veja, ele transformou a si mesmo. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 1, do verso 12 ao 16. Quando Deus o designa a uma pessoa, a um povo, eles estão quebrados, pisados, com grande necessidade de reparo. Essa é a razão pela qual você foi designado a eles. Se as pessoas já fossem perfeitas, você seria desnecessário na vida delas. No devido tempo, elas poderão celebrar você, uma vez que sua influência penetrará a vida delas em uma base diária e contínua. Se não mudarem depois de você ter obedecido a Deus, então as instruções são claras. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, do verso 14 ao 16. Fique alerta e cauteloso. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mateus capítulo 10, versos 17 e 18. Dependa totalmente da presença do Espírito Santo para receber orientação nos momentos de crise. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Mateus capítulo 10, versos 19 e 20. O Espírito Santo lhe dará graça em cada momento de crise. Lembre-se, seu desígnio pode ser para alguém que a princípio não o aprecia. Glórias a Jesus.
A paz do Grande Sul, amada Eunice Barbosa. Glórias a Jesus. Seja bem-vinda mais uma vez. E glórias a Jesus. Seu desígnio sempre será para alguém que tem um problema. Alguém que está perto de você está ferido. João, discípulo amado, instigava a compaixão. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? 1 João 3,17, o primeiro epístola, a primeira carta. Vamos ver aqui agora 15 princípios para resolver problemas que você deve reconhecer e aplicar quando ajudar os outros. Primeiro, alguém com um problema precisa de você. Alguém com um problema de saúde precisa de um médico. Alguém com um problema no carro necessita de um mecânico. Alguém com um problema financeiro precisa de um banqueiro. Alguém com um problema espiritual carece de um ministro. Veja bem, problemas são, na verdade, algo maravilhoso, pois nos fazem alcançar coisas uns pelos outros. Dificuldades nos habilitam a ver o valor daqueles que estão próximos de nós e capacitam os outros a observarem nossa importância também. Por isso, nunca corra de um problema, simplesmente busque a solução. 2. Alguns problemas serão mais notáveis que outros. Alfaiates notam botões que faltam e mecânicos ouvem algo errado no motor do carro. Por quê? Esse é o desígnio específico deles. 3. O Senhor espera que você se mova prontamente para resolver a dificuldade daqueles para quem você foi designado. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Provérbios capítulo 3 e o verso 27. 4. Seu desígnio determinará e acentuará o que você vê e ouve. Você verá coisas que as pessoas próximas nem notarão e ouvirá fatos em uma conversa que outros podem ignorar. O problema constatado será uma chave para a unção e o chamado da sua vida. 5. Você não foi designado para qualquer pessoa que tenha um problema. Algumas dificuldades são impossíveis para você resolver. Então, outra pessoa será indicada para solucionar aqueles problemas específicos. Porém, aprenda a estar no centro da sua especialidade e a usar as soluções que estão contidas em você. 6. O Espírito Santo responderá a cada pergunta importante que você fizer, e suas respostas trarão uma grande paz ao seu coração. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 3, o verso 33. Jeremias capítulo 33, melhor dizendo, verso 3. A pergunta ao Espírito Santo honestamente, pergunte ao Espírito Santo honestamente se o problema que você está vendo é uma penalidade por um ato de desobediência ou rebelião. Por quê? Nunca sopre vida em algo que ele está matando. A última coisa a fazer é opor-se ao trabalho do Senhor na vida de alguém. Deixe-me explicar. Recentemente, uma pessoa estava discutindo comigo sobre seu filho. Ela disse: eu tenho tanta pena dele, pois está sem trabalho há vários meses. Por isso, tenho dado dinheiro para ele gastar e casa para morar. Você poderia ajudá-lo de alguma forma? Mais tarde, a conversa revelou que aquele jovem era inacreditavelmente preguiçoso. Ele não tinha enviado currículos para as empresas, recusou-se a fazer algumas tarefas para a igreja, não cortava a grama na casa da mãe, nem lavava ou encerava o carro durante os dias em que estava sem trabalho.
Por esse motivo, recusei-me a ajudá-lo e encorajei a mãe a retirar o suporte financeiro que lhe estava dando. Expliquei-lhe o texto de Deuteronômio 28, no qual Deus disse que ele só abençoará o trabalho das nossas mãos. Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10 e 11. A Bíblia declara que devemos apartar-nos de pessoas preguiçosas. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai-o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Segundo Tessalonicenses capítulo 3 e o verso 14. No entanto, elas não são inimigas, mas irmãs, então precisam ser ensinadas sobre a lei da produtividade. Crescimento requer trabalho. Indague o Espírito Santo. Esta pessoa está tendo problemas devido à sua ignorância? Será que fui designado a ensinar-lhe? Foi isso que Filipe fez quando correu para o eunuco etíope e perguntou. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Atos capítulo 8 e o verso 30. O eunuco não havia aprendido, mas queria ser ensinado. Filipe não teve de forçá-lo a tornar-se um aluno. E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Atos capítulo 8, o verso 31. Pergunta ao Espírito Santo: Eu sou o único que o Senhor comissionou para resolver este problema para esta pessoa? Se for, grande gozo você terá quando se vincular a ela para encontrar uma solução. Por isso, as Escrituras enfatizam: não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Provérbios, capítulo 3, o verso 27. Questione o Espírito Santo. O Senhor me capacitou para resolver esta dificuldade, e esta é a hora certa para fazê-lo. As Escrituras nos instruem a resolver problemas, estando na tua mão poder fazê-lo. Provérbios 3, 27. Sempre vejo muitos problemas que quero solucionar, mas o Espírito Santo me proíbe de fazê-lo, e eu nem sempre sei o porquê. Contudo, ele tem um plano específico. Paulo experimentou isso também. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos capítulo 16, versos 6 e 7. Aceite que o Espírito Santo o proíba de solucionar problemas, né? Que aqui agora é a sétima, né? Vimos 6, agora o sétimo. Aceite que o Espírito Santo o proíba de solucionar problemas para os outros. Parecia que o evangelho pregado por Paulo resolveria as questões de todo o mundo, em qualquer lugar que ele fosse. Mas Deus sempre tem um plano. Ele tem razões, ele tem fases, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao 3. 8. Fique ciente de que para Deus a atitude da pessoa com problema é mais importante do que a situação que ela enfrenta. Um rebelde não está na posição de receber do Senhor, mas se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Isaías capítulo 1, verso 19.
O tempo é vital para o Espírito Santo. Portanto, permita que ele direcione seus passos nessa área a cada dia da sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 13, o verso 20. Deus dará a você grande compaixão pela pessoa que está passando por uma situação difícil. 10. Deus irá promover-lhe entendimento e tempo para responder apropriadamente ao problema. Leia Gênesis capítulo 41, do verso 15 ao 36. 11. As pessoas terão grande confiança em sua habilidade e em seu chamado para solucionar os problemas delas. Leia Atos capítulo 8, do verso 31 ao 39 e Gênesis capítulo 41, do verso 37 ao 42. 12. Deus confirmará seu desígnio com paz interior e alegria. Leia Gênesis 41, do verso 15 ao 44 e Atos capítulo 8, do verso 31 ao 39. 13. Será sempre em um momento crítico da vida da pessoa. Leia Gênesis 41, o capítulo 41, do verso 15 ao 44 e Atos capítulo 8, do verso 31 ao 39. 14. Seu desígnio nunca impedirá seu tempo com o Espírito Santo e sua oração particular, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Mateus 6,33. Emergências que tiram você da presença dele e tiram seu tempo com Deus, geralmente são orquestradas pelo inferno para quebrar o ritmo da sua vida espiritual. Todo pastor recebe ligações de emergências, entre aspas, que chegam bem antes de ele pregar no culto. O intuito disso é quebrar o foco, diluir seu entusiasmo e destruir o culto ao Senhor. 15. Se for a vontade de Deus que você resolva o problema de alguém, você terá a habilidade e a provisão para executá-la. Não detenha dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Provérbios 3:27. Recentemente, um casal me abordou em uma das minhas escolas do Espírito Santo. Os dois eram agradáveis, calorosos e amáveis. O homem falou: "Você recebeu minha ligação?" "Sim, recebi", respondi. "Eu liguei mais de 10 vezes, mas você nunca respondeu aos meus telefonemas." Ele estava muito preocupado. "Minha secretária lhe disse que eu exijo uma explicação sobre a ligação antes de retornar qualquer telefonema." Falei, expliquei-lhe, então, cuidadosamente o porquê disso. "Veja bem, recebo milhares de ligações, porque tenho um ministério de TV e rádio também. Estabeleci um padrão segundo o qual, se você não respeitar minha secretária para seguir minhas instruções por intermédio dela, você está desqualificado para receber o retorno de uma ligação." O jovem então afirmou: "O Espírito Santo disse a mim e a minha esposa que você nos daria $10.000. Respondi: "Bem, não foi o Espírito Santo quem lhe falou isso, por duas razões. A primeira, eu nem os conheço, e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam." 1 Tessalonicenses capítulo 5, e o verso 12. Não estou ciente de quem é a sua liderança e qual é a autoridade sobre a sua vida. A segunda é muito óbvia. Não tenho $10.000 para lhe dar. O Espírito Santo nunca me diria que eu desse algo qual nem ao menos possuo. Eles baixaram a crista, ou seja, a cabeça, né? Não fui designado a dar-lhes tal quantia, mas claro, orei com eles para que o Senhor guiasse cuidadosamente seu relacionamento e os direcionasse aos contatos necessários à sua provisão. Você não está designado a todo mundo. Você não está designado a todo lugar. Você não pode resolver todos os tipos de problema. Vou repetir.
Você não está designado a todo mundo. Você não está designado a todo lugar. Você não pode resolver todos os tipos de problemas. Recuse-se a ser manipulado, dominado ou intimidado por exigências e expectativas irracionais dos outros. Lembre-se, quando Deus está envolvido, seu desígnio sempre será para alguém com um problema que o Pai o capacitou a resolver. Seu desígnio sempre será para alguém que está ferido. A terra inteira está ferida. Paulo falou sobre isso, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos capítulo 8, verso 22. Jesus veio para curar e restaurar. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. João 10:10. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos capítulo 10, o verso 38. O Mestre ordenou aos discípulos que curassem e restaurassem as pessoas. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. Mateus capítulo 10, o verso 8. Da mesma maneira, Jesus espera que curemos e restauremos, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Mateus capítulo 25, verso 35 e 36. O mundo inteiro ainda está ferido e alguém em algum lugar está esperando por você. 5 maneiras de identificar aqueles que estão qualificados a receberem sua atenção, seu precioso tempo e seu ministério de cura. Primeiro, eles devem demonstrar humildade para admitir que estão feridos. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Apocalipse capítulo 3, do verso 15 ao 17. E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, verso 31 e 32. Os que não se arrependem estão desqualificados para receber ajuda. 2. Eles devem acreditar em você e ter total confiança no fato de que você foi designado por Deus para a fase de dor que estão passando. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. E tu não quiseste, eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 23, verso 37 ao 39. O próprio Jesus não pôde curar Israel, porque os judeus não o enxergaram como filho de Deus. Eles se recusaram a reconhecer a divindade de Cristo e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Mateus capítulo 13, verso 57. Essa é uma experiência perturbadora. Alguns dos meus próprios parentes e amigos próximos têm
tem precisado de ajuda de tempos em tempos. Algumas vezes o Espírito Santo me impediu de ajudar. Quando eu pergunto o motivo, ele me lembra que, primeiro, eles se recusaram a assistir a conferências especiais patrocinadas por mim, as quais teriam resolvido suas dificuldades. 2. Negaram-se a ler livros ou ouvir fitas, cassetes, CDs, ou áudios, que responderiam às suas questões. 3. Não seguiram o conselho prévio que lhes dei em incontáveis conversas. Eles devem buscar e estar dispostos a tomar atitudes e dar respostas imediatas. O ministério de Jesus foi bem sucedido no coração daqueles que o buscaram. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos que a tocavam ficavam sãos. Mateus capítulo 14, do verso 35 ao 36. Aí aqui foi a terceira parte, agora a quarta parte. Eles devem cooperar. Eles têm de desejar pagar o preço da persistência para colaborar com sua agenda e disponibilidade. Você não está necessariamente precisando deles. Eles precisam de você. Quando grandes homens queriam seriamente a ajuda de Cristo, achegavam-se a Ele, onde quer que o estivesse. 5. Eles devem persistir. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Mateus capítulo 15, verso 22 e o verso 23, parte A. Perceba que Jesus se recusou a responder. Por quê? Nós realmente não sabemos o motivo, até ele responder poucas frases depois. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mateus capítulo 15, verso 23, parte B, até o 25. Ela pediu, mas Jesus ignorou. Ela adorou. Jesus então respondeu. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Mateus capítulo 15, do verso 26 a o 28. E essa mesma palavra serve para todos que estão agora assistindo e ouvindo. Independente da situação que estão passando aí do outro lado, creia nessa palavra que saiu da boca de Jesus, que eu acabei de proclamar aqui, de falar. Ou seja, o mesmo Jesus que curou a filha dessa mulher é o mesmo Jesus que está curando teu filho, está curando teu marido, está curando a tua mãe, teu irmão, enfim, está curando alguém da tua família, da tua casa, ou até mesmo você que está me vendo agora, que está assistindo agora, que está participando agora desta live. Deus está tocando na sua saúde, Ele está tocando no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Ele está tocando na sua dificuldade, Ele está tocando nas suas finanças. Ou seja, Ele está tocando em todas as áreas da sua vida. Para aqueles que creem, como essa mulher creu. Então, creiam, adore ao Senhor Jesus como ela o adorou. Busque verdadeiramente ao Senhor Jesus. Se prostre diante de Jesus como essa mulher se prostrou.
Porque muitos querem a bênção, muitos querem o milagre, mas querem ficar assim, ó, de braços cruzados. Ó. E não querem caminhar, não querem agir, não querem ir até Jesus. Veja que essa mulher, não foi Jesus que foi até ela, foi ela que foi até Jesus. Mas muitos estão invertendo as coisas. Querem que Jesus venha até eles, ou até ele, ou até ela. Não, é eu. São vocês que estão do outro lado, que tem que ir até Jesus, tem que buscar a Ele, adorar Ele, se prostrar diante dele, reconhecer. Eu tenho que reconhecer os meus pecados, eu tenho que reconhecer as minhas falhas. É eu que tenho que reconhecer diante de Deus, como Davi fazia. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era temente e tremente diante de Deus. Ele falhou, ele errou, mas ele reconhecia, ele não ficava culpando. Ah, esse problema é por causa do meu filho, essa situação é por causa da mulher, é por causa do marido, é por causa do cachorro, do gato, do zoológico inteiro. Não. Ele olhava para ele não ficava procurando alguém para culpar. Ele olhava para ele, ou seja, ele ia no espelho e se olhava no espelho, que é o que eu tenho que fazer. Vocês que estão do outro lado têm que fazer como qualquer ser humano, se olhar no espelho e não querer fazer outro ser humano de espelho. E se prostrar e pedir a Deus, se arrepender diante de Deus e pedir as misericórdias deles que são infinitas, são grandiosas sobre a nossa vida. E continuando, existe uma razão para Deus ter deixado essa história na Bíblia para você. O pedido daquela mulher não moveu Jesus, mas sim a adoração dela. A apreciação dela comoveu Jesus. E a persistência dela a qualificou. Esses são os atributos que qualificam os feridos a receberem algo de você. Lembre-se, seu desígnio sempre será para alguém ferido. Sua unção para seu desígnio pode gerar grande condenação e desconforto aos outros. Seu desígnio exigirá uma unção especial. A unção é o poder de Deus dado a nós para remover fardos e julgos de cativeiros existentes em nós mesmos e nos outros. Vamos ver aqui 12 fatos importantes para entender a unção do Espírito Santo em sua vida. Primeiro, a unção que atrai alguns sempre aliena outros. Vou repetir. A unção que atrai alguns sempre aliena outros. Jesus explicou isso. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus familiares. Mateus capítulo 10, do verso 34 ao 36. Sua obediência ao Espírito Santo sempre atrairá ou afastará os outros. Vou repetir. Sua obediência, a minha obediência ao Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus, sempre atrairá, ou vai atrair alguém para perto da gente, ou afastará os outros, ou vai afastar pessoas da nossa vida. 2. A unção em você forçará os outros a tomarem decisões. Algumas vezes serão as que eles não querem tomar ou expor. Leia Atos capítulo 7, do verso 54 ao 59. E Atos capítulo 24, do versículo 24 ao 25. 3. O Espírito Santo usa a palavra de Deus como uma força que exige resposta, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Veja que palavra tremenda e maravilhosa.
atenção a essa palavra. Deixa essa palavra penetrar agora na sua alma, no seu coração. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus capítulo 4, verso 12 e o verso 13. 4. O Espírito Santo é um inimigo para toda a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas, capítulo 5 e o verso 17. 5. A unção que há em você pode intimidar pessoas em posição de liderança e poder. Isso aqui já aconteceu muito comigo e acontece. A unção que Deus derramou sobre a minha vida, muitas das vezes já intimidou pessoas em posição de liderança e ainda acontece isso. Isso aqui é um exemplo sobre a minha vida, mas eu sei que é exemplo para outras pessoas também. Vou repetir. A unção que há em você que está aí do outro lado, intimida pessoas em posição de liderança e poder. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drúxila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro. Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Atos capítulo 24, verso 24 e 25. 6. A unção pode gerar problemas quando outros forem intimidados por ela, é verdade. A que Paulo tinha foi tão intimidadora que Félix o deixou preso. Veja, a unção de Paulo era tão forte que incomodou aquele homem, que fez o quê? Mandou prender Paulo, que a gente vê em Atos capítulo 24, verso 27. O livro de Atos está repleto de biografias de campeões. Estevão foi um deles. Ele estava cheio de fé e poder, e fazia grandes milagres e maravilhas entre o povo. De fato, ninguém poderia debater com esse servo de Deus com sucesso. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria ou espírito com que falava. Atos capítulo 6, versos 9 e 10. A unção de Estevão incitou grande ira nos religiosos. Eis o plano de retaliação deles. Agitaram as pessoas, os anciãos e os escribas foram até Estevão, capturaram-no, levaram-no ao conselho e usaram falsas testemunhas. Constate tais fatos em Atos capítulo 6, do verso 12 ao 15. Durante o tempo em que Estevão falava, a Bíblia declara que os religiosos, os quais olhavam para ele, contemplando, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Atos capítulo 6 e o verso 15. Aquele servo do Senhor lhes falou a respeito de Abraão, José e Moisés, e ainda os lembrou de Salomão, quando disse que eles estavam resistindo ao Espírito Santo. Registra a Escritura Sagrada. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Atos capítulo 7 e o verso 54. 7. A unção é a recompensa pelo comprometimento com Deus e a busca por ele.
Um compromisso sempre nasce de uma convicção e sua obediência gera inimigos. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Mateus capítulo 10, versos 22 e 24. 8. A unção pode aumentar poderosamente, de forma que você possa ver coisas acontecendo no mundo vindouro. A unção sobre Estevão era tão poderosa que ele viu o paraíso, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versos 55 e 56. 9. A unção pode enfurecer os outros e provocar um ataque contra você. Isso ocorreu com Estevão, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7, versos 57 a 60. A unção não atrai todo mundo, a unção intimida. A unção enfurece e agita. Vou repetir. A unção não atrai todo mundo. A unção intimida. A unção enfurece e agita. 10. A unção é a santa presença e o poder de Deus que forçam a natureza pecadora do homem a ser revelada. Verdade. 11. A unção é a luz que mostra onde a escuridão está escondida. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139, verso 12. 12. A unção é o conhecimento de Deus que expõe a ignorância e o erro ao seu redor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus capítulo 4 e o verso 12. Mais do que qualquer outra coisa em toda a sua vida, o inferno tem medo da unção que lhe dá poder para completar seu desígnio. Tenho visto isso acontecer inúmeras vezes em minha vida e em meu ministério. O Espírito Santo desenvolveu em mim uma obsessão pela sabedoria de Deus. Existem 3 áreas sobre as quais o Senhor trouxe uma revelação maravilhosa ao meu coração. As 3 prioridades da vida são o Espírito Santo, o desígnio e a semente. As 3 prioridades da vida: o Espírito Santo, alguém que está andando com você; o desígnio, a resolução do problema para o qual você foi criado; a semente, qualquer coisa que você tem criado para gerar seu futuro. Tenho falado muito sobre essas prioridades na televisão cristã ao redor dos Estados Unidos. É óbvio que a programação cristã é desprezada pelo inferno, pois trouxe ao mundo uma consciência sobre Jesus, que centenas de anos de pregações na igreja não trouxeram. Satanás tentou usar a TV como uma arma para destruir os cristãos, mas Deus usa para aniquilar os planos do diabo. Ela é a maior ferramenta de comunicação desta geração. Existe uma guerra sendo travada sobre as ondas áreas a cada minuto, todos os dias, como está ocorrendo aqui, uma guerra nesse momento. A conexão aqui, fica dizendo a conexão está fraca. Sempre tá aparecendo a mensagem aqui, mas por quê? Porque é uma guerra, a guerra espiritual, está sendo transmitida agora para milhões de pessoas, milhares de pessoas no Brasil e no mundo e fora do Brasil. Então há a guerra, porque
O inferno não quer que essa mensagem seja transmitida, não quer que essa mensagem chegue até vocês que estão aí do outro lado, e também não quer que vocês ouçam, não quer que vocês compartilhem depois dessa mensagem, depois que terminar, dê o seu like, se inscreva no canal e vai compartilhe com outras pessoas, porque é a guerra o que? Espiritual entre os anjos de Deus e os anjos do inferno. Frequentemente viajo milhares de quilômetros com o apoio do Ministério da Televisão. Quando auxilio, o ministro sempre compartilhou com os parceiros daquele grupo e conto com meu testemunho de como o Senhor usou minha semente para gerar colheitas de bênçãos sobre minha vida. Peço aos telespectadores que liguem para a emissora e façam votos de fé. Isso possibilita que o ministério continue curando pessoas feridas naquela área. No entanto, não gosto de ficar longe da minha casa nem de viajar para todo lugar. Que aqui é o pregador dando o testemunho dele, né? Se Deus não estivesse envolvido, possivelmente eu não deixaria meu lar pelo resto da minha vida. Viajei milhões de quilômetros nos últimos 30 anos de ministério. Dormi em hotéis estranhos, comi comida de todo tipo. Contudo, fiz isso porque amo a obra do Senhor, os ministérios de TV, e amo ajudar as pessoas a alcançarem seus sonhos e objetivos. Quando ensinei sobre a semente, recebi cartas de ódio, de crítica e comentários que deixariam qualquer homem em farrapos. A crítica às vezes deixava-me tão irado que eu queria tirar férias de Deus por alguns meses e lidar com as pessoas diretamente. Por que essas críticas acontecem? Porque alguém criticaria um homem de Deus que encoraja indivíduos a pegarem uma porção daquilo que o Senhor lhes deu e devolverem a ele, para assim verem o nome de Jesus ser exaltado na terra. A unção condena, a unção exige, a verdade corrige. Vou repetir. A unção condena, a unção exige, a verdade corrige. Quando alguém ensina você a dar, o Deus da ganância é exposto e forçado a emergir. Aquele telespectador irado não foi forçado a assistir-me. Ninguém o coagiu a ouvir meus ensinamentos. Então, por que ele não assistiu a alguma outra programação? A unção tem um magnetismo. Ela atrai tantos que odeiam a verdade quanto os que a amam. Ela divide. Homens são forçados a avaliar a verdade. Há muitos anos, um importante evangelista do Ministério de Cura quis construir um grande centro de cura e saúde. Você pensaria que milhares de médicos ficariam entusiasmados, pois um homem de Deus estava ajudando-os a sarar doenças, entre aspas. A reação oposta aconteceu. Como bilhões de abelhas, eles vieram em multidão lutar contra o trabalho daquele evangelista. As críticas que pareciam as cataratas do Niguara ameaçavam a grande visão que Deus deu a ele. Aquilo que o estimula causa ira aos outros. Aquilo que agrada a Deus provoca ira em Satanás. Vou repetir. Aquilo que o estimula causa ira aos outros. Aquilo que agrada a Deus provoca ira em Satanás. Por isso é tão essencial saber exatamente qual é o seu desígnio. Quando Deus revelar o chamado dele para a sua vida, permaneça na presença dele até que essa consciência se torne inalterável, indubitável em seu coração. Você só resistirá se estiver realmente convencido sobre seu desígnio. Lembre-se, sua unção para seu desígnio pode gerar grande condenação e desconforto nos outros. Seu desígnio pode exigir períodos de intensa oração e jejum. Campeões usam a arma do jejum. Vamos ver aqui 25 fatos importantes sobre o jejum.
Primeiro, o jejum é uma arma do mundo espiritual. Quando os discípulos não conseguiram expulsar o espírito surdo-mudo do jovem, eles perguntaram a Jesus: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos capítulo 9, verso 28, parte B, e o verso 29. Batalhas incomuns requerem armas incomuns. Jesus abraçou a oração e o jejum como instrumentos eficazes aos quais os poderes demoníacos sempre sucumbem. Sou tão grato porque o corpo de Cristo está despertando novamente e tornando-se consciente da influência notável que pode ter quando ora e separa um tempo para jejuar. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus capítulo 4, verso 1 e 2. 2. Você deve jejuar durante os maiores acontecimentos de sua vida. Jesus fez isso quando foi batizado por João. O mestre viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Glória a Jesus. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Então Jesus jejuou. O grande acontecimento da vida de Cristo que se seguiu foi a escolha dos discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22. 3. Faça jejum para afastar o julgamento de Deus sobre seus filhos. Davi fez isso. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Segundo Samuel, capítulo 12, versos 16 e 17. 4. Jejue habitualmente, como fez Ana. Ela tinha 84 anos, era viúva e profetisa. Sempre estava no templo, jejuando continuamente. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. Lucas capítulo 2 e o verso 37, que a gente vê essa passagem. 5. Seus jejuns seguem exemplos de grandes campeões. O apóstolo Paulo era um deles. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Segundo Coríntios capítulo 6, verso 4 e 5. Jejuar sempre, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Segundo Coríntios capítulo 11 e o verso 27. 7. Você deve jejuar pela cura dos seus filhos, assim como fez Davi. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Segundo Samuel, capítulo 12, versos 16 e 17. 8. Faça jejum para gerar favor em uma crise política. Esté agiu dessa forma ao pedir que muitos se juntassem a ela em um jejum de 3 dias de comida e bebida. Além disso, pediu aos seus empregados que fizessem o mesmo.
Então disse Esté que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Esté, capítulo 4, verso 15 e 16, que a gente vê no livro de Esté, da rainha Esté. 9. Você deve jejuar para gerar aceitação e influência em pessoas que ocupam posição de liderança e poder, assim como fez a rainha Esté. Como a gente vê em Esté capítulo 4, o livro de Esté capítulo 4, verso 15 e 16. 10. Jejue em tempos de ataques incomuns e de isolamento. A exemplo de Davi: chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Salmo 69, o verso 10. 11. Seu jejum produzirá humildade, mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Humilhava minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Salmo 35, verso 13. 12. Você deve jejuar para influenciar 3 áreas da sua vida: direção, família e finanças. Esdras, o sacerdote, fez isso. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos, para toda a nossa fazenda. Esdras, capítulo 8, verso 21. 13. Seu jejum será um esforço desperdiçado se faltar integridade e boa motivação. Disse-me mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome, e pela peste. Jeremias capítulo 14, verso 11 e verso 12. 14. Faça jejum para afastar da sua vida os julgamentos de Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição. Congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, da casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. O livro do profeta Joel, capítulo 1, versos 14 e 15. 15. Seu jejum influencia sua provisão sobrenatural. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Joel capítulo 2, verso 15 e 19. 16. O jejum estará errado se for feito publicamente para impressionar outras pessoas sobre sua espiritualidade. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mateus capítulo 6, versos 5 e 16. 17. O jejum deve ter uma postura privada e silenciosa diante de Deus. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus capítulo 6, versos 17 e 18. 18. Seu Pai garante recompensá-lo abertamente pelo jejum privado. Porém tu, quando jejuares,
unge a cabeça e lava o rosto para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus 6, capítulo 6, versos 17 e 18. 19. Seu jejum move Deus a destruir seu inimigo. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto e o óleo, e deles serei fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações, e aquele que é do norte farei partir para longe de vós. E lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Joel capítulo 2, verso 15, verso 19 e o verso 20. 20. O jejum faz nascer um tempo de restauração após a perda. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará um ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Joel capítulo 2, verso 15, o verso 20 e do verso 23 ao 26. Joel capítulo 2, verso 15 e do 23 ao 26. 21. O jejum pode causar um derramamento do Espírito Santo em sua vida. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Joel capítulo 2, verso 15, o verso 28 e o 29. 22. Deus nos ordenou a jejuar. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Joel capítulo 2, verso 12 e o verso 13. Vários tipos de jejuns são possíveis. Algumas pessoas se privam de comida e água durante 3 dias. Algumas simplesmente jejuam sem comida por 3, 7, 21 ou 40 dias. O importante é ser guiado pela voz do Espírito Santo. Sempre é sábio ter um médico que supervisione os jejuns, a fim de manter a saúde equilibrada. 24. O propósito de jejuar não é destruir sua saúde, mas sim privar a si mesmo de algo que ama no intuito de mover a mão de Deus a prover alguma coisa que você não tem. Jejuei durante 3 dias por semana, por muitos meses, ao longo da minha vida ministerial. Com isso, descobri a importância de focar no Senhor totalmente durante o tempo das refeições. Em vez de sentar-me em um restaurante com amigos,
em um jantar, era melhor retirar-me da companhia deles e ter o foco no tempo de oração particular com Deus. 25. A localização geográfica para o seu desígnio pode ser revelada ao seguir um jejum. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos capítulo 13, verso 2 a 4. O mesmo Espírito Santo que revelou a cidade e o país para o desígnio deles não faz acepções de pessoas. Ele honrará essa semente de amor e privação. Todo campeão da fé conhece o poder da oração. Aqueles que abraçam a arma extra do jejum, veem os resultados aumentarem além de sua imaginação. Glória a Deus! A paz do grande eu sou, homem de Deus, obreiro Antônio Alfredo, Araçatuba, São Paulo, glória a Jesus. Como a Eunice também, Barbosa de Araçatuba, São Paulo, estão aqui na transmissão, nessa transmissão ao vivo, nessa live. Que Deus abençoe grandiosamente a vida dos senhores, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui agora 10 chaves eficazes de oração que produzirão os resultados de que você precisa. Primeiro, não tente orar por qualquer coisa até que tenha perdoado aqueles que erraram com você. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. 2. Creia plenamente em seu coração naquilo que está orando com sua boca. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, que é o pensamento, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos capítulo 11, verso 23 e o verso 24. 3. A oração deve ser contínua e precisa receber seu foco total. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos capítulo 6 e o verso 4. 4. A falta de gentileza e o desrespeito com membros de sua família podem impedir os resultados da sua oração. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 7. 5. As orações dos seus líderes espirituais são especialmente eficazes quando você os busca. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, do verso 14 ao 16. Assim, busque orar em concordância com aqueles que são cobertura espiritual sobre sua vida. Isso faz a diferença. 6.
Sua intercessão por seus líderes pode produzir mudanças milagrosas. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos capítulo 12, verso 5, a gente vê essa passagem. Como você sabe, o anjo do Senhor quebrou as algemas de Pedro, o qual foi liberto da prisão. 7. Você deve ter um local especial para a sua oração diária. Chamo a sala especial onde me encontro com o Espírito Santo a cada dia de lugar secreto. Mantenho a Bíblia aberta, blocos de papel, canetas e um gravador para guardar minhas notas. Esse é o meu encontro diário com Deus. Essa é a parte mais importante de todos os dias. 8. Seu encontro com o Senhor deve ser específico em um determinado momento do dia. Existe um poder na rotina e no ritmo. É a coisa mais difícil de gerar em toda a sua vida cristã. Seu tempo de oração com o Espírito Santo é a arma mais poderosa contra Satanás. O segredo do seu futuro está escondido em sua rotina diária. 9. A música desempenha um importante papel no lugar secreto. Mantenha CDs de louvores e adoração tocando continuamente. Cante novas canções para o Senhor, sob a inspiração do Espírito Santo. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Salmo 100. Verso 2 e o verso 4. 10. Aprenda a orar na linguagem do Espírito Santo e a interpretar o que ele está instruindo. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 13 ao verso 15. Seu desígnio sempre exigirá a presença do Senhor. Lembre-se, seu desígnio pode exigir períodos de intensa oração e jejum. Seu desígnio pode envolver períodos de dor. Todo campeão conhece a dor. Pense nisso por um momento. A dor é algo desconfortável, gerada por uma desordem em seu corpo, sua casa ou sua vida. Ordem é simplesmente o arranjo exato das coisas. Então, a dor não é exatamente sua inimiga, na verdade. Na verdade, ela é a prova de que seu adversário existe. Ela é um mensageiro instruindo de que algo está fora de ordem em sua vida. Deus usa isso para falar conosco, para nos transformar e motivar-nos a seguir uma ordem. A dor é um desconforto criado pelo surgimento sobrenatural de uma pessoa, um período ou um milagre que o Senhor está trazendo em sua vida. Às vezes ela é desnecessária, por vezes necessária. Depende do seu desejo de mudar. As mães experimentam a dor quando dão à luz seus filhos. Jesus experimentou a dor quando iniciou seu ministério terreno, seguido de severas tentações de Satanás. Leia Mateus capítulo 4. Paulo escreveu sobre isso em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. 2 Coríntios capítulo 11, verso 27. E realmente muitas mulheres reclamam mesmo da dor, né, do parto, né? Diz que é uma dor terrível, né? Mas depois vem a alegria, né? Depois da dor vem a alegria, né? A herança do Senhor nos braços ali, né? Vendo ali a obra-prima das mãos do nosso Deus, do nosso Criador, né?
Vamos ver aqui 22 chaves poderosas para ajudá-lo a atravessar períodos dolorosos em sua vida. Primeiro, recuse o pânico. Acalme-se e tire um tempo para ouvir a suave e calma voz do Espírito Santo. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Lamentações, livro de Lamentações, capítulo 3, versos 25 e 26. O livro de Lamentações fica vizinho ao livro de Jeremias, né? Porque Lamentações é escrita através do Espírito Santo por Jeremias, né? Então está vizinho a Jeremias, o livro de Lamentações. 2. Admita sua dor, seja honesto consigo mesmo e com aqueles que você ama. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5 e o verso 16. 3. Esteja determinado a manter-se buscando o Senhor mesmo nas experiências dolorosas, focando em suas promessas. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, verso 17 e o verso 18. O apóstolo Paulo lembrou isso a Timóteo, seu protegido. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 12. 4. Remaneje sua programação diária para fazer do lugar secreto sua prioridade a cada manhã. Você deve ouvir a voz do Espírito Santo novamente. Ele escuta, cura e ajuda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Salmo 91, verso 1. 5. Mantenha o jejum e seja fortalecido, absorvendo a palavra de Deus diariamente. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Efésios capítulo 6 e o verso 14. 6. Lembre a si mesmo que a dor vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5, parte B. 7. Lembre-se, a dor sempre é produzida pela ignorância. Lembro-me de dirigir 800 quilômetros pelos Estados Unidos, puxando um pequeno trailer contendo minhas roupas, equipamentos de som e fitas. Quando entrei no escritório do pastor, olhei atordoado. Vários membros da equipe dele estavam ao redor. O testemunho aqui do pregador. O que você está fazendo aqui? Indagou o pastor. Estou aqui para iniciar a cruzada, foi minha resposta. Desculpe, mas eu a cancelei. Você não recebeu minha carta? Aquilo quebrou meu coração. Eu havia dirigido 800 quilômetros em vão. Agora estava chateado, mas foi ignorância minha, pois eu não havia confirmado por telefone um dia antes, nem havia confirmado com ele por carta. Assimilei a nossa conversa original como sendo definitiva. 8. Tome a firme decisão de tornar-se um aprendiz. Perceba os mentores que poderiam ter ajudado você a evitar um problema. Aprenda, leia, observe e pense. Peça ao Senhor que lhe perdoe e lhe dê outra oportunidade de aprender. 9. Confronte honestamente os verdadeiros motivos de sua dor. Você fez algo ignorantemente? Delegou seu empreendimento a outra pessoa que não possuía sabedoria para cuidar? Esteve em total rebelião a uma conhecida lei de Deus? Sempre nomeei a situação pelo qual ela é. 10. Identifique se sua dor veio por causa de sua própria
rebelião às leis de Deus ou às leis do mundo. O governo é estabelecido por Deus, o qual espera que honremos as autoridades que estão sobre nós. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 3. Algumas pessoas mentem sobre seu rendimento. Dessa forma, quebram a lei deliberadamente, desprezam a liderança da nação e desafiam diretamente as Escrituras. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, verso 6 e o verso 7. 11. Arrependa-se, caso sua dor tenha sido produzida por ignorar deliberadamente um conselho sábio. Não há um caminho mais fácil para sair da dor do que o portão do arrependimento. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, o verso 13 e o verso 14. 12. Encare o fato de que sua dor pode ter sido produzida porque você confiou na pessoa errada. Há muitos anos dei todos os meus documentos financeiros a um homem, o qual eu achava que fosse um contador público certificado. Quando o serviço da Receita Interna me abordou anos depois, descobri que ele não era o que eu pensava. Ele cometeu erros terríveis. Custou-me uma fortuna reorganizar minhas finanças para pagar novamente o que era devido à Receita. Confiei na pessoa errada. O jovem confia, o sábio testa. O jovem confia, o sábio testa. 13. Peça perdão àqueles que você fez errar e aos que o fizeram errar. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, o verso 25. 14. Seja grato se a dor for realmente uma correção do Senhor. Lembre-se da recompensa que vem depois. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, ou seja, de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Hebreus capítulo 12, do verso 11 ao verso 13. 15. Busque rapidamente os mentores que têm provado compaixão e competência em tempos de tempestade. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao 16. 16. Use o sofrimento como uma motivação poderosa para a obediência e a restauração. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. 17. Lembre-se, pessoas despedaçadas sempre se tornam mestres em corrigir os outros. Vou repetir. Lembre-se, pessoas despedaçadas sempre se tornam mestres em corrigir os outros. Como um dos meus melhores amigos sempre diz, entre aspas, sua bagunça é sua mensagem. A área em que você mais se machucou, geralmente é onde Deus pode usá-lo mais. Vou repetir. A área em que você mais se machucou, geralmente é onde Deus pode usá-lo mais. 18. Permita que a dor aumente sua compaixão pelos outros. O apóstolo Paulo escreveu assim, que nos consola, ou seja, Deus, no caso ele está falando de Deus, né? Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. 19. Esteja focado em remover a dor de alguém. Aquilo que você faz acontecer aos outros, Deus fará acontecer a você. Concentre-se em alguém. Quando Jó orou pelos seus amigos, seu próprio cativeiro mudou. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó 42, verso 10. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios capítulo 6 e o verso 8. 20. Semeie suas melhores sementes de paciência, expectativa e tempo durante períodos de dor. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo 126, verso 5 e o verso 6. 21. Recuse-se a tomar qualquer decisão importante antes que o Espírito Santo fale. Suas decisões serão fundamentadas no cumprimento da ordem dele, em vez de terem base na fuga da dor. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Isaías capítulo 30, verso 21. 22. Lembre-se do final do seu desígnio, viver para sempre na presença do Senhor. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse capítulo 21, do verso 3 ao verso 7. Deus requer resistência. A gente vê em Mateus 10, 22,
Deus respeita a resistência, segundo Timóteo, capítulo 2, e o verso 3. Deus recompensa a resistência, Tiago, capítulo 1 e o verso 12. A resistência qualifica você para o trono. Lembre-se, seu desígnio pode envolver períodos de dor. Já estamos finalizando, meus amados e minhas amadas. Vamos finalizar em nome do Senhor Jesus. Seu desígnio e sua unção atrairão um ataque. Alguém não gostará do que você está fazendo. Sempre. Nos antigos escritos de Esdras, um retrato notável foi pintado para nós. Quando a fundação do templo do Senhor estava sendo estabelecida, as trombetas soaram. Eles cantaram juntos em coro, louvando e dando graças ao Senhor. Muitos sacerdotes choraram e gritaram de alegria. O barulho foi ouvido de longe, quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor. Então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que às vezes se ouviam de mais longe. Esdras capítulo 3, do verso 10 ao 13. Então o ataque começou. Segundo 22 técnicas de defesa para lembrar durante períodos de ataque pessoal. Primeiro, saiba que alguém ficará infeliz com seu progresso. Muitas pessoas sempre ficam. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Esdras capítulo 4, verso 5, parte A. Cartas foram escritas e acusações foram aceitas. Leia você mesmo. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras capítulo 4, verso 23 e 24. 2. Lembre-se de que você é um campeão e não um perdedor. Campeões passam o tempo construindo sonhos. Perdedores passam a vida criticando esses sonhos. 3. Invista suas palavras e sua energia criando novos objetivos e sonhos. Perdedores investem suas palavras e seu trabalho na destruição dos propósitos dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Efésios capítulo 4, do verso 29 ao 31. 4. Reconheça que aquilo que o faz chorar pode causar raiva aos outros. Neemias chorou por causa da condição de Jerusalém, e disseram-me os restantes
que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 1, do verso 3 e o verso 4. 5. Quando seu desígnio desperta dentro de você, seu adversário desperta contra você. Vou repetir. Quando seu desígnio desperta dentro de você, seu adversário desperta contra você. Isso aconteceu com Neemias, e sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar. Iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, para os desviarem do seu intento. Neemias capítulo 4, verso 7 e o verso 8. 6. Ore, confesse, chore e derrame-se diante de Deus. E orando Esdras assim, fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres, e crianças, de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Esdras capítulo 10 e o verso 1. 7. Jejue assim como Esdras jejuou. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jeonã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do cativeiro. Esdras capítulo 10, verso 6. Exorte aqueles que trabalham com você a serem fortes e destemidos, e desejarem lutar por suas famílias. Neemias agiu dessa forma, e olhei, levantei-me e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Neemias capítulo 4, verso 14. 9. Fique acordado, alerta e consciente, assim como fez Neemias. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Neemias capítulo 4, verso 9. Veja também 1 Pedro capítulo 5 e o verso 8. 10. Seja produtivo e focado. Neemias fez isso. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Neemias capítulo 4, verso 15. 11. Reorganize sua rotina diária para ser cauteloso, guardado e protegido de seus inimigos, a exemplo de Neemias. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Neemias capítulo 4, verso 23. 12. Encoraje cantores e líderes espirituais a estarem no lugar do desígnio deles. Neemias fez isso. Sucedeu mais que depois que o muro for edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos porteiros e os cantores e os levitas. Neemias capítulo 7, o verso 1. 13. Proteja a liderança e gerencie habilidades de fiéis homens de Deus, conforme agiu Neemias. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e a Hananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Neemias capítulo 7, o verso 2.
14. Estude as biografias daqueles que foram resistentes. Paulo experimentou muitos ataques e críticas. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 14 e o verso 15. 15. Perdoe aqueles que o atacam e saiba que Deus estará com você. Paulo fez isso. Quando o apóstolo experimentou ataque e alienação, ele perdoou e dependeu do poder de Deus para livrá-lo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 16 e o verso 17. 16. Concentre-se em seu desígnio, assim como Paulo fez. Esse apóstolo ficou centrado nos resultados de seu ministério e manteve sua expectativa em Deus como seu libertador. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 18. 17. Busque a presença de Deus em sua palavra. Davi fazia isso. Quando Davi foi atacado e criticado, ele buscou a presença de Deus e observou as palavras do pacto. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Salmo 119, verso 92. 18. Desenvolva mais sabedoria em relação ao propósito do ataque. A crítica é uma observação designada a distraí-lo. O ataque é uma oposição designada a distraí-lo. A crítica tem a intenção de desmoralizá-lo. O ataque tem a intenção de desmoralizar aqueles que estão ao seu redor e a qualquer um que queira ajudá-lo. Vou repetir. A crítica é uma observação designada a distraí-lo. O ataque é uma oposição designada a destruí-lo. A crítica tem a intenção de desmoralizá-lo. O ataque tem a intenção de desmoralizar aqueles que estão ao seu redor e qualquer um que queira ajudá-lo. A crítica quer fazer seu futuro indesejável. O ataque é para tornar seu futuro inalcançável. As críticas irão opor-se aos seus métodos. Os inimigos são contra as suas motivações. Vou repetir. A crítica quer fazer seu futuro indesejável. O ataque é para tornar seu futuro inalcançável. As críticas irão opor-se aos seus métodos. Os inimigos são contra as suas motivações. 19. Lembre-se de que sua atitude é mais importante do que o ataque contra você. Os ataques passam. Se sua atitude for amarga ou desmoralizada, pode crescer em você uma raiz de amargura que envenenará cada dia do seu futuro. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus capítulo 12, o verso 15. 20. Proteja o ministério de outro intercessor. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, o verso 19. 21. Espere que sua fé seja honrada pelo Deus que intervém exatamente no momento em que você mais precisa dele. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos capítulo 11, do verso 22 ao 24. E 22, aguarde o Senhor dissipar o conselho dos seus inimigos. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um
a sua obra. Neemias capítulo 4 e o verso 15. Oito chaves para destravar a vitória em qualquer ataque. Primeiro, o ataque revela que seus adversários acreditam totalmente no fato de que você seja capaz de atingir seus propósitos. Eles não perderiam munições, tempo, finanças e esforço se pensassem que seus sonhos ou objetivos fossem impossíveis. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4 e o verso 13. Se o seu inimigo acredita em seu futuro, você também deveria acreditar. 2. Satanás só ataca quando surge algo significativo em sua vida. Pode ser seu ministério, como ocorreu com Jesus em Mateus capítulo 4. Pode ser o surgimento de um campeão em sua família, como o nascimento de Moisés, que ativou a matança de todos os recém-nascidos do Egito. Pode ser um milagre que está prestes a acontecer em sua vida. Veja depois Daniel capítulo 9. Leia, pega a Bíblia, o manual do cristão, o manual do filho, do servo de Deus, e leia Daniel capítulo 9 todinho. 3. Satanás usa aqueles que estão mais perto de você como portas para entrar em seu coração. Sua intercessão é sempre a única cobertura que eles têm. Então, ore diariamente para que a graça e a misericórdia sejam mostradas àqueles que você ama. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Mateus capítulo 10, verso 16. 4. A palavra de Deus é a melhor defesa que você possui. Jesus a usou em Mateus 4, em seu período de tentação. Funcionará para desmoralizar as palavras que Satanás implacavelmente usa contra sua mente. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. Salmo 119, verso 92. 5. Os anjos estão continuamente prontos para servir-lhe ao final de uma crise. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, verso 11. 6. Louve e adore continuamente, deixando seus lábios desmoralizarem Satanás e atraírem a presença de Deus. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmo 34, verso 1. 7. Sua fé está trabalhando por você em cada momento de sua vida. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 11 e o verso 6. E 8. A arma da sabedoria assegura sua promoção após cada crise. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Segundo Timóteo, capítulo 2 e o verso 12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Eclesiastes, capítulo 7, verso 12. O ataque é meramente a prova de que seu inimigo considera seu desígnio atingível. Lembre-se, seu desígnio e sua unção atrairão um ataque. E glórias a Jesus! E assim finalizamos mais uma parte da série O Desígnio, né? Hoje finalizamos a 6ª parte e iremos continuar ainda essa série sobre o desígnio. Então, Deus abençoe a todos que puderam estar ao vivo e aqueles também que não puderam estar ao vivo, mas irão assistir gravado e também no canal, vai estar no canal também. Então, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, se inscreva. Envie para outras pessoas, compartilhe essa mensagem com várias outras pessoas que também necessitam e precisam ouvir essa mensagem, essa palavra.
Não sejamos egoístas, só pensar em nós. Não, temos que pensar no próximo. Como eu estou transmitindo essa mensagem para os senhores e as senhoras que estão do outro lado, também transmitam essa mesma mensagem para outras pessoas. Compartilhe com familiares seus, colegas, amigos, conhecidos, pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem. Porque para edificar nossa vida e a vida de outras pessoas. E mais uma vez, agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade de poder estar aqui transmitindo essa mensagem para milhões de pessoas. E um abraço para a amada Eunice Barbosa e para o Antônio Alfredo Santos, como para a Sueli Santos, a pastora Ana e outras pessoas que estão focados, né, nesta live, nesta mensagem. E aquele abraço do pastor Roncelli Paixão e glórias a Jesus. E até a próxima live, que será a 7ª parte da série O Desígnio, ou seja, o propósito, ou o plano. E glórias a Jesus.